O município de Ibirama celebra neste dia 11 de março 89 anos de emancipação político-administrativa. Em 1934, a área desprendeu-se de Blumenau, denominada Dalbérgia, abrangia todo o Vale Norte, uma área muito maior do que o município tem hoje. A necessidade de tomar as decisões de forma local e ter mais serviços para a população se deu por conta do nível de desenvolvimento da nossa região, que iniciou em 1897 com a chegada dos primeiros colonizadores, com a Sociedade Colonizadora Hanseática. Com a chegada dos imigrantes em 1897, ela foi um pedaço de terra que foi comprado por essa sociedade colonizadora, por essa empresa que compra esse pedaço de terra no interior de Santa Catarina, que fica exatamente no interior de Blumenau. Então, o território era de Blumenau, mas ela compra a gleba, que é assim que chama, ela compra a gleba do estado de Santa Catarina. Ela pagou por essa parte de terra. O que eles fizeram? Porque era uma ideia, a ideia que tinham é que aqui era um vazio populacional. Eles não tinham, quer dizer, tinham ideia da presença indígena, mas eram considerados na época, né, como inferior. Então é como se fosse um vazio. O que acontece? Ibirama então se instala e se desenvolve com tecnologia alemã em muitas situações. Com tanto desenvolvimento à vista, a falta de poder para decisões importantes e a distância de alguns serviços básicos foi onde surgiu a necessidade de ter o próprio título de município. Esse momento da história, o município está crescendo, mas é interior de Blumenau. Qualquer situação de saúde ou de registro de terra tinha que viajar a Indaial, né, ou a Blumenau, que era a sede do município. Em 1912, ele se torna distrito. Antes disso, ele não tem nenhum envolvimento. E então, o município de Blumenau era muito maior. Eu tenho um mapa, depois eu mostro, onde existe esse movimento. Em 1930, já se emancipa Rio do Sul desse todo de Blumenau. E há quem diga que foi em função da nacionalização do Brasil, porque era uma colônia muito grande alemã, que eles então têm a intenção de fazer o desmembramento, que então é Gaspar, é Indaial, Timbó e Ibirama. Mas incrível que é que, se eles pensaram por um momento de fazer emancipação porque para se tornar mais nacional, todos os prefeitos da ocasião indicados eram de origem alemã. Então, esse argumento foi por terra. E existem outras questões que era a independência ou a força política de cada lugar também. Então, Ibirama se emancipa de Blumenau, num território que então compreendia, além do município que hoje é Ibirama, com o seu distrito da Alberja, também Presidente Getúlio, Dona Ema, Vitor Marsum, Vitor Meirelles e José Boatê. Desde 1929 já havia uma projeção da Avenida Missler, onde colocava o centro do município, que iria abranger todo o Vale Norte, na região de entrada de Presidente Getúlio. Até mesmo o projeto de um audacioso prédio de prefeitura foi elaborado. Esse município, esse distrito que chama-se Neubremen, e hoje é da Alberja, tinha o envolvimento de um homem chamado Eduardo de Lima e Silva Herrmann. Ele era do Partido Liberal na época, e claro, essas forças. Quando foi a emancipação, o que seria emancipação? E então essas forças levaram como a emancipação do município, que então passaria a ser chamada Albergia. O Eduardo tem uma filha chamada Dalbergia, que é o nome de uma árvore, né? De uma árvore que tem muita quantidade nessa região. E o centro, a sede desse município de Dalbergia, não é aqui, é ali na Cerâmica Bossa, em Presidente Getúlio. Lá foi colocado, eu tenho a foto também,
colocado a foto da pedra fundamental, que é um granito rosa bem grande, bem lindo, que é, então, a colocação da pedra fundamental do município de Dalbergia. Isso ocorreu, então, dia 11 de março, embora o decreto foi dia 17 de fevereiro, mas 11 de março de 34. Então, esse movimento, nesse momento, se emancipa. Aí eles têm um projeto de fazer uma prefeitura enorme, um prédio enorme, muito maior que esse. E durante esse ano de 34 até maio de 35, muda o governo do Estado. O Aristiliano Ramos, então, assina esse decreto emancipando. Um ano depois, quem toma o poder é Nereu Ramos. E por forças políticas adversárias, vamos dizer o seguinte, conseguem reverter. Então, existe uma lei do dia não me lembro, mas enfim, de maio de 35, quer dizer, um ano e 2 meses depois, que o município emancipado, que de nome Dalbergia, volta a ser denominado Amônia e fica localizado no distrito do mesmo nome. Então, a sede volta para cá. Isso foi, assim, a gente vê em documentos que foi muita gente contra o primeiro momento e muita gente contra o segundo momento, que era para ser num lugar mais aberto, enfim. E esse envolvimento da política, na verdade, ele pode ter contribuído muito, porque, na verdade, todo mundo todas as partes acabaram tendo forças que alavancaram, de alguma forma, também, né, o município. E aí, os outros municípios também vão crescendo e vão se desenvolvendo, vão ser feitas estradas. E aí, então, também, de pouquinho depois da Presidente Getúlio se emancipa de Ibirama e leva junto no seu território o distrito de Dona Ema e de Vitimarsum. Então, se desprende do município de Presidente Getúlio os outros dois. E Ibirama ainda fica com José Botei e Vitor Meirelles e Dalbergia, que ficou eternamente distrito. Então, esse é um momento que eu chamo de a maioridade do município, né? Quando o município nasce em novembro de 1897, a maioridade dele é quando ele se emancipa, quando ele caminha com as próprias pernas. Aí o cartório acaba sendo aqui. Então, todos os registros de propriedades, alvarás, de construção, estão todos aqui no arquivo. Então, esse é um legado interessante, né? A licença para construção é solicitada à prefeitura aqui, não precisava mais ir a Blumenau, né? Os batizados, que então já tinha as igrejas aqui, né? Mas a possibilidade de gerir o próprio dinheiro. Na época da emancipação, a estrada de ferro contribuía para trazer o progresso. Através dos trilhos do trem, o transporte de pessoas e cargas trazia a cada viagem mais desenvolvimento para um município recém-fundado. Coincidiu também esse período que a estrada de ferro, que chegava em 1909, ali embaixo onde hoje é o Trevo, e a ponte de ferro, em 33 vem para o centro. Então, o transporte da mercadoria, da produção, principalmente da madeira, era feito a partir daqui do centro da cidade. E aí eles estavam caminhando pelas próprias pernas, que também tiveram dificuldades, porque Blumenau já tinha, então, quase 100 anos, né? E então podia ajudar seus distritos, né? E de repente o município de Blumenau também ele fica pequeno, porque encolhe, porque olha quantos distritos que se emancipam nesse momento, né? No mesmo momento, nos mesmos dias, na verdade. Com o município emancipado, vários serviços necessários na vida e no dia a dia do cidadão ganharam mais qualidade e tornaram-se mais acessíveis. Por mais que mesmo antes, por conta da distância de Blumenau, muito já era realizado por aqui. O acesso à saúde, na verdade, é um pouco diferente, porque em 1911 eles construíram o primeiro hospital, também o hospital por uma associação. E em 36, então, inaugura o prédio do Hansa Rey, com uma estrutura muito maior que acabava atendendo toda a região, não só Ibirama, né? Mas a saúde e a educação sempre foi mantida até 34, na verdade, pela sociedade colonizadora e pelas associações que se unia de forma associativa, né?
religião, educação, esporte, lazer, né? Sociedade de tiro, baile, escola, né? Então isso era mantido porque não tinha essa ligação tão próxima antes disso. Aí também o Estado está mais presente, então faz uma escola, que é Eliseu Guilherme, e muda todo o esquema. Aí vem a polícia, tem muito documento da polícia aqui, que então antes disso também não tinha, porque qualquer problema eles chamavam de guarda de quarteirão, não existia polícia. Então depois começa a ter a polícia, onde as reclamações sobre qualquer coisa eram feitas ali, porque o município se emancipa. E com a emancipação, as estruturas políticas também precisaram ser todas criadas e que foram aprimoradas ao longo dos anos. O prefeito Leopoldo Moni, que tem uma rua aqui em Birama, ele foi indicado o primeiro prefeito. Ele não tem vice. Em seguida, 2 anos depois, ele só fica 2 anos, é feita a primeira eleição do Fritz Schmidt. E aí se faz uma Câmara de Vereadores, porque não existiu. Então, existe essa estrutura pública na cidade. E aí sim, se instalam também coletoria, exatoria, esse tipo de órgãos públicos do Estado também tem que se instalar. E isso vem com a emancipação política. Depois de alguns anos, o município passa então a ter o nome pelo qual é chamado até hoje. Como ele chamava Amônia, sempre a colônia foi Amônia. Quando emancipou, colocaram o nome de Dalbergia. 1 ano depois, num outro decreto, diz assim, tá, é emancipado, mas não vai ser mais Dalbergia. Agora chama-se Amônia novamente. Muda um pouco a grafia, mas ele consegue ficar com o nome Amônia. Então a gente vê isso em todos os documentos, prefeito de Amônia é chamado. Em 43, por causa da Segunda Guerra Mundial, é substituído o nome Amônia, porque Amônia é o nome de uma deusa grega que está no hino de Hamburgo, de onde veio essa empresa aqui, né? Então Amônia, se você escutar hoje, ainda aparece, mas quer dizer harmonia, sabe? E aí mas é muito alemão, então eles trocam o nome de Amônia para Ibirama, que dizem que chama-se Terra da Fartura na língua tupi.